Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A história de um grande amor. No tempo em que os pombos migratórios esvoaçavam nas florestas virgens da América do Norte, e quando cisnes, patos e gansos selvagens cobriam os rios e lagos ainda não contaminados pela presença do homem, aconteceu um grande romance de amor. Foi um romance extraordinário, o de uma longa e dedicada união conjugal, graças à qual se tornou possível a obra ímpar de John James Audubon, o grande pintor das aves que se tornou famoso no mundo inteiro. Amparando-o em todas as lutas, esteve sempre ao seu lado a única mulher que poderia servir para ele, sua modesta e serena esposa Lucy Bakewell Audubon. Tão cheios de vida quanto o país em que viviam, eram ambos jovens quando se conheceram. Audubon, belo rapaz de longos cabelos e olhos castanhos, tinha 18 anos. Acabara de chegar da França para morar em uma propriedade de seu pai em Filadélfia, nos Estados Unidos. Em 1804, essa bela região rural ainda estava intacta e o rapaz passava longo tempo nas matas, executando seus primeiros desenhos das aves da América. Não longe de sua propriedade estendiam-se as férteis terras de um cavalheiro inglês chamado William Bakewell. William fez uma visita de cortesia ao recém-chegado Audubon, o qual não se encontrava em casa. Audubon, que tinha certa prevenção contra os ingleses, deixou de retribuir a visita. Aconteceu, porém, que os dois se encontraram por acaso quando estavam caçando. Simpatizaram um com o outro e Audubon foi convidado a ir visitar a propriedade de William. Na manhã em que o jovem francês o foi visitar, William estava ausente, mas Lucy Bakewell, uma mocinha de 16 anos, cumprimentou-o e recebeu-o muito bem. Mandou um criado chamar o pai e ficou costurando e conversando com ele com muita naturalidade, enquanto esperavam pela volta de Bakewell. Foi um breve espaço de tempo, mas longo o bastante para o hóspede se tomar de amores pela jovem para sempre. Ambos participaram em seguida de uma alegre série de bailes na vizinhança, de passeios a cavalo e partidas de patinação. Então, Audubon viu-se em situação difícil. Ele fora enviado à América por seu pai para trabalhar no comércio, mas a paixão que o arrebatava era estudar e desenhar a fauna do Novo Mundo. O agente de seu pai, que viera para a América com Audubon e tinha o encargo de proteger o rapaz, usou sua influência junto ao pai de Audubon contra o romance do filho. Isto levou o pai do rapaz a cortar a mesada do filho. Furioso, Audubon voltou à França para justificar-se pessoalmente. Na casa francesa dos Audubons, perto de Nantes, a família
regozijou-se ao ver o jovem chegar. O rapaz denunciou as intrigas do agente, confessou sinceramente seu grande amor por Lucy e conseguiu convencer o pai. Então, fixaram-se planos para tornar o casamento financeiramente possível. Uma sociedade foi organizada entre o jovem Audubon e um francês de nome Ferdinand Rosier, com quem ele devia voltar à América e dedicar-se ao comércio. Seu único desejo era, na realidade, pintar aves e outros animais. Porém, por causa de Lucy, estava disposto a tentar a vida como homem de negócios. Como sempre, era o oeste americano naquele tempo que atiçava o espírito aventureiro da era dos pioneiros, e o oeste significava o vale do rio Ohio e o sertão de Kentucky. Essa extensa região oferecia a Rosier a oportunidade de negociar e, em contraponto, oferecia a Audubon uma imensa variedade de aves e uma rica fauna. Juntos, Audubon e Rosier viajaram para o oeste. Em Louisville, que na época não passava de um tosco povoado, abriram uma casa de varejo. Otimista, Audubon via em sua frente um futuro promissor e, em março de 1808, retornou à Pensilvânia para oficializar o noivado. Lucy Bakewell, que fora criada em conforto e segurança, era inexperiente e sem ter conhecido ainda a difícil vida do sertão. Mas, mesmo assim, não hesitou em desposar seu talentoso e nada prático pretendente. Se ela tinha temores, guardou-os somente para si. Ela acreditava nele simplesmente, e essa fé nunca fraquejaria por toda a sua longa vida. Assim, em 8 de abril de 1808, quando Lucy tinha 20 anos e Audubon 23, os dois se casaram na propriedade dos pais da noiva e na manhã seguinte partiram para o sertão. A primeira parte da viagem foi feita em diligência, por estradas acidentadas. Seguiu-se a viagem de barca, 1.500 quilômetros, descendo pelo sinuoso rio Ohio, e dia a dia eles penetravam cada vez mais profundamente no sertão primitivo. Aquilo era a América, tal como ninguém mais tornará a ver. O mais belo registro que temos dela foi feito por Audubon. Mais de 1.000 gravuras de suas aves, todas em tamanho natural e ao vivo, sem falar das gravuras de mamíferos e de suas narrativas plenas de vida, de informações e biografias das aves. O seu interesse era também de ordem científica e a sua curiosidade levou-o a fazer as primeiras experiências conhecidas de anilhagem de aves migratórias, que é a colocação de pequenas anilhas ou argolas nas aves, para ver quais as que regressariam ao mesmo local no ano seguinte. A insistência de Audubon em procurar seus modelos na natureza, em vez de utilizar exemplares empalhados em museus, era então uma abordagem totalmente nova da ilustração científica. Isto não significa, porém, que Audubon fosse um ecologista. Ele fazia o seu trabalho de campo
acompanhado de papel e material de desenho, mas também levava uma espingarda que, infelizmente, usava para matar as aves que pretendia ilustrar. Uma vez mortas, elas eram colocadas com arames em posição como se estivessem vivas e então eram desenhadas por ele. Mas isso ainda estava por realizar-se no futuro, pois Audubon, naquela época de recém-casado, descendo o rio Ohio com a esposa, julgava-se um negociante. Os negócios foram mal durante os primeiros tempos em Louisville e pioraram quando Audubon se descuidou deles para cuidar das aves espalhadas pelas matas. Lucy realizava as tarefas de mulher pioneira e teve o primeiro filho, Victor. Quando Audubon e Rosier se mudaram para um povoado próximo, mais rio abaixo, Lucy não se queixou, embora encontrassem apenas um grupo de casinhas feitas de touros de madeira, erguidas no meio dos bambuzais, com menos de 200 habitantes. Uma das cabanas tornou-se o lar dos Audubons. A peça mais rica do mobiliário era o berço. Ali moravam com eles a pobreza e a adversidade. No entanto, Audubon escreveu, abre aspas, os prazeres que senti nesse pequeno povoado chamado Henderson, sob o telhado daquela cabana de troncos, nunca poderão ser apagados de meu coração. Fecha as aspas. Durante 6 meses, os dois sócios tentaram ganhar a vida vendendo uísque, pólvora e artigos grosseiros de lã aos colonos. Mas, vendo que a fome já lhes rondava a porta, decidiram empreender uma expedição comercial mais para o oeste, deixando Lucy e a criança com uma bondosa vizinha. Durante 9 semanas, Lucy não recebeu nenhum sinal de vida de Audubon, enquanto ele descia o Ohio e vagava pelas margens do poderoso Mississippi, onde viveu dias maravilhosos desenhando aves. Aumentava a impaciência de Rosier com seu sócio imprevidente e os dois acabaram por desfazer a sociedade e cada um tomar seu próprio rumo. Rosier, graças ao seu caráter econômico e diligente, separou-se para tornar-se um próspero mercador. E Audubon, ao contrário, separou-se para seguir sertão adentro o bater das asas e o trinado das aves que o atraíam cada vez mais para o cumprimento de sua missão de artista interiorano. De volta a Henderson, ainda com a firme intenção de sustentar decentemente a família, Audubon tomou parte em vários empreendimentos, afundando, porém, cada vez mais em dívidas em tudo o que promovia. Vieram mais 3 filhos, Rosa, Lucy e John. E às suas preocupações e dívidas veio juntar-se a tristeza, quando dentro em pouco morreram as 2 meninas. Lucy, no entanto, enfrentava com firmeza as marés contrárias. Tinha o marido, conservava a fé que nele depositava, e ele trabalhava desesperada e arduamente para atender a ela e a família. Finalmente, os credores fecharam o cerco e tiraram tudo quanto Audubon possuía, nada lhe deixando além de 3 coisas: as roupas, a espingarda e a pasta com desenhos de aves que ninguém queria nem de graça. O valor atual desses desenhos teria deixado Audubon senhor de uma grande fortuna. A força
e o conforto que Lucy comunicava ao marido só pode compreender quem conhece a ardente e secreta alma da vida conjugal. Nenhum infortúnio podia turvar a luz do amor de Lucy por Audubon. Ela era o sol que esparzia seus raios no caminho de Audubon, quando ele, sozinho e a pé, partiu em viagem para Louisville em busca de algum meio para ganhar o pão. Escreveu ele mais tarde, abre aspas, foi a mais triste de todas as minhas viagens e a única vez na minha vida em que os perus selvagens que inúmeras vezes cruzavam meu caminho e os milhares de pássaros miúdos que alegravam as matas e os prados, todos me pareciam inimigos, e eu desviava os olhos deles, como se pudesse haver desejado que nunca tivessem existido. Fecha as aspas. Para se manter, Audubon começou a pintar retratos de pessoas a $5 por cabeça, e isso o sustentou precariamente por algum tempo. Trouxe a família para perto de si, depois mudou-se para Louisville e a seguir para Cincinnati. Mas, frequentemente, deixava Lucy e os filhos durante meses a fio e seguia seu antigo sonho de desenhar todas as aves da América. Pois os desastres pelos quais tinha passado clareavam-lhe a visão. Ele sabia que aquela seria a meta de sua vida. Lucy acreditou nele também e compreendeu que naquela altura ela devia assumir o fardo do sustento do lar. Durante os 12 anos que se seguiram, ela trabalhou, ora como professora, ora como governanta, para ganhar o dinheiro com que devia ajudar Audubon a alcançar o seu objetivo. Enquanto a esposa labutava, Audubon viajava pelo oeste e pelo sul, trabalhando como pintor de retratos, empalhador de animais e professor de desenho, mas sempre, no início e no fim, empregando esforços máximos na pintura das aves. Na quente e exuberante região de Louisiana, pátria da garça branca e do tordo dos remédios, encontrou motivos de prazer e uma atmosfera que se harmonizava com seu caráter. A família foi juntar-se a ele, primeiro em Nova Orleans, mais tarde numa região rural, uma plantação onde Lucy estabeleceu sua pequena escola, para a qual Audubon contribuía com aulas de francês, música, desenho e dança. A pasta desse persistente pintor estava estufada com a maravilhosa coleção de imagens da vida das aves, imagens precisas como o exigia a ciência e livres como o exigia a arte. Mas como conseguir assinantes para financiar a publicação de uma grande e dispendiosa obra? Deixando Lucy sozinha mais uma vez, Audubon viajou para Filadélfia, que naquele tempo era a capital intelectual da América. Sua busca de assinantes fracassou, mas aconselharam-no a levar seus desenhos à Europa, onde seriam mais apreciados e mais bem impressos. Já fazia 14 meses que Audubon não via Lucy. Então, uma certa manhã, ela ergueu os olhos de sua escrivaninha na sala de aulas de sua escolinha rural e viu Audubon parado à porta, com as roupas gastas e surradas, o cabelo por cortar, parecendo em tudo o próprio judeu errante da literatura. Ele não podia demorar-se e nem ela tentou retê-lo. Precisava ir para a Europa,
tentar a publicação de seu livro. Lucy o apoiou, insistiu para que ele levasse todas as suas economias e desejou-lhe bom êxito em sua ousada empresa. Partindo de Nova Orleans em 1826 para a Inglaterra, Audubon exibiu pela primeira vez suas pinturas com êxito em Liverpool. Percorreu a Inglaterra e a Escócia e por toda parte sua obra despertava admiração, ao mesmo tempo que o artista conquistava pessoalmente os auditórios com sua graça e encanto, umas pitadas de marketing e seu aspecto exótico de pioneiro, pois ele passou a vestir-se de propósito à maneira do famoso caçador de ursos americano Davy Crockett. O público acorria às exposições, os ricos subscreviam poupudas quantias para a publicação da obra e as prensas entraram em ação. O primeiro clichê de seu livro intitulado As Aves da América a sair foi o do peru selvagem. Uma estampa dele atinge hoje preço superior a $1.500. Audubon tornou-se personagem famoso na Inglaterra, foi eleito membro de muitas associações científicas e honoríficas e largamente festejado, mas, mesmo assim, ainda lutava para manter-se apenas com a pintura. Então, ele escreveu da Europa a Lucy dizendo, abre aspas, não preciso dizer-te quanto anseio por ti a cada hora que estou ausente de ti. Se eu falhar, a América ainda continuará sendo a minha pátria, e tu, eu o sinto ainda, continuarás sendo minha amiga eterna. Fecha as aspas. Aí está embutido o sólido fundamento que faz um amor apaixonado perdurar através de tudo, ou seja, a amizade. Assim, garantidos por essa união perene, seu amor o sustentou durante os tempos de privação e de luta. Tornou feliz sua união e transpôs o vácuo das separações. Seu amor sobreviveria mesmo aos perigos do sucesso e da fama, nos quais naufragaram pelo mundo muitas uniões menos sólidas. Os anos que se seguiram foram muito prósperos para esse persistente casal. Eles levaram Audubon a grande parte da Europa e novamente a longas viagens pelo oeste americano, e o conduziram finalmente são e salvo ao seu verdadeiro porto, que foi a aquisição de uma propriedade em Nova York, sobranceira ao rio Hudson, onde os Audubon estabeleceram o seu lar. Seu último trabalho, publicado póstumamente, foi feito com a colaboração de seus dois filhos, Victor e John. Ali, às margens do Hudson, um crepúsculo prematuro, causado por longos anos de excesso de trabalho, envolveu Audubon lentamente. Também isso Lucy suportou de forma espartana, sempre ereta e firme ao lado de seu amado esposo. Já na senectude, ela sentava-se à cabeceira da cama dele e cantava-lhe canções dos tempos antigos em que eles, sem recursos de qualquer espécie, viviam embrenhados naqueles sertões sem fim. E assim passou Audubon à imortalidade, acompanhado pelo coração de Lucy, um dos mais fiéis corações que já seguiram lealmente o alto voo do gênio por este mundo. Audubon tinha apenas 65 anos de idade, quando partiu
para a pátria espiritual. A história de um grande amor. O lindo amor de um casal que vive em mútua ternura, na terra é a essência mais pura do amor espiritual. E quando a graça final seu doce idílio emoldura, dois corações transfigura num coração celestial. É assim o amor mais singelo, tão despojado quão nobre, quanto mais simples, mais belo, do próprio Deus Criador, Deus cujo amor tudo cobre, disse Jesus, Deus é amor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.